Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 32 A Alvorada das Criações. Quando os Filhos da Luz chegaram. Após a criação de Nosgor, os deuses, ou Espíritos da Luz, como eram conhecidos na época, descansaram no 7º dia. No 8º, temeram a queda dos céus. Plantaram, assim, 5 árvores para suportá-lo. Séculos mais tarde, desordens naturais abalaram a estrutura do mundo. A 6ª árvore foi plantada e o equilíbrio foi restabelecido. Nosgor tornou-se um lar majestoso, porém estava incompleto. Ainda era necessária a chegada de seus mais importantes habitantes. Este conto narra o nascimento dos Filhos dos Espíritos da Luz, as 5 raças de Nosgor. A exemplo de seu pai Galandur, os 5 Espíritos da Luz sopraram a vida de seus filhos. Entretanto, cada irmão tinha pensamentos diferentes dos outros. Então, para evitar conflitos, Isoldur decidiu: cada irmão criaria os filhos à maneira que melhor lhe conviesse, com características e detalhes concernentes com seus desejos. E, conforme a vontade de Lúthien, os irmãos criaram em uma determinada sequência. Assim, as criações poderiam oferecer consonância às energias das 5 árvores. Goratur foi o primeiro. Ele emergiu grandioso dos mares do leste e caminhou até o coração do espírito do oeste, o continente de Nosgard. Lá, concedeu vida a seu povo. E para informar seus irmãos sobre seu sucesso, Goratur ergueu uma grande e estreita rocha no solo, no local de suas ações. Aquele foi o marco inicial do monumento da congruência dos 5 caminhos. Os filhos de Goratur eram de porte altivo e de traços rudes, porém belos. Suas colorações de pele variavam do branco ao negro. Seus cabelos eram, na grande parte, de colorações escuras, como o preto e o castanho. Seus olhos eram agressivos e suas vozes eram, na maioria, graves e fortes. Foram principalmente abençoados com coragem, contudo, receberam grandiosa bondade em seus corações. Goratur escolheu um líder para eles e os guiou ao norte, até as margens de um grandioso e violento rio. Durante sua marcha, o povo recém-nascido foi agraciado com o conhecimento de Goratur. Gradualmente, todos aprenderam a falar e a admirar sua terra e Criador. Quando alcançaram o grande rio, Goratur os incumbiu de atravessarem aquelas vastas e turbulentas águas. Se tivessem êxito em sua tarefa, poderiam habitar aquela terra e dela desfrutarem ao máximo. Poderiam alimentar-se de plantas e domesticar os animais, conquanto que conservassem o mundo com muita dedicação. Após vencerem a fúria do rio, os humanos, obedientes a Goratur, conquistaram o direito de habitar Nosgor. A partir daquele dia, iniciaram seu povoado às margens das águas. Iniciaram o cultivo da terra, domesticaram animais e deles proveram seus alimentos também. Além disso, adotaram a caça e pesca como meios de sobrevivência.
os humanos prosperaram como o primeiro povo a pisar nas terras de Nosgor e iniciaram o ciclo dos 5 povos. Lúthien criou por conseguinte. Ela flutuou das nuvens de Gildain e pousou delicadamente no local onde Goratur estivera. Então, com o sopro de seu imenso poder, a luz da aurora iluminou o solo com sua mais sublime criação. A exemplo de Goratur, Lúthien marcou o solo também com uma alta e estreita rocha, demonstrando a passagem de seu povo por ali. O povo nascido pela vontade de Lúthien era composto por seres dotados de extremo intelecto, os mais inteligentes de todas as raças. Tinham a estatura de humanos, alguns até mais altos e pouco mais esbeltos. Seus traços faciais eram suaves e delicados. Suas vozes eram doces e seus olhos eram gentis e tranquilos. Além disso, seus sentidos eram os mais apurados de todas as raças, tanto que suas orelhas tinham ponta fina e eram longas, em virtude de tão aguçada audição. Suas peles eram todas claras e seus cabelos variavam do louro ao negro, do pardo ao cinzento. De elfos eles foram chamados, e Lúthien os conduziu para o leste, até uma grande e densa floresta. A partir deste momento, Lúthien confiou na sabedoria de suas criações. Eles teriam de descobrir o conhecimento por si só, e além de aprenderem a falar, teriam de viver nas árvores. Contudo, deveriam escolher o melhor local para habitarem. Viveriam no topo ou sob as árvores. Este foi o teste de Lúthien aos elfos, e felizmente eles não falharam. A sabedoria estava em seu cerne. Ao se desenvolverem sozinhos, diferente das outras raças auxiliadas pelos criadores, os elfos aprimoraram sua própria linguagem, de sonoridade suave, porém rebuscada aos ouvidos das outras raças. No entanto, tempos mais tarde, devido à sua grande aptidão intelectual, os elfos aprenderam a linguagem comum, com o intuito de estabelecerem vínculos com os demais povos. Os elfos denotavam sabedoria e conhecimento. A partir desta premissa, seus estudiosos tornaram-se os principais inventores dentre as raças. Inclusive, com a expansão do domínio intelectual dos povos, houve a criação das artes sábias. Das 8 atividades concebidas, 5 originaram-se dentre o povo élfico. Isoldur veio em seguida. Ele foi o terceiro a conceder vida. Os filhos de Isoldur eram os mais resistentes e irredutíveis das 5 raças. Eles adotaram o temperamento de seu pai. E para identificar sua criação, Isoldur ergueu mais uma rocha na congruência dos 5 caminhos. Robustos e de baixa estatura eram os anões. Com pernas e braços curtos, porém muito fortes, os anões eram o sinônimo de resistência. Seus traços faciais eram rígidos, como as montanhas. Seus olhos eram profundos e brilhavam com ímpeto e furor. Seus narizes eram grandes e rechonchudos. E suas barbas, longas e cheias, eram seus mais importantes emblemas. Os anões foram conduzidos por Isoldur ao oeste, até escuras cavernas de grandes colinas. Sua jornada os incutiu o conhecimento e sua linguagem era semelhante à dos humanos,
porém a sonoridade era mais forte, mais carregada, característica condizente ao povo anão. Isoldur delegou uma importante missão aos anões. Eles teriam de adentrar as profundas e sombrias cavernas e, por meio de sua resistência, teriam de descobrir um importante artefato. Seria uma caça ao tesouro. A busca ao desconhecido símbolo, no futuro, poderia identificar o povo anão, tal qual suas longas barbas. Incansáveis e obstinados, os anões encontraram seu mais importante tesouro, o fogo. A partir deste momento, ergueram sua civilização sob as montanhas. A chama incandescente do fogo os guiou, iluminou, esquentou. Com suas escavações, os anões prospectaram minérios e pedras preciosas. E com a forja de metais, a raça de Isoldur prosperou e tornou-se a detentora de mais riquezas dentre os 5 povos. O 4º povo foi criado por Ressael, o Punho de Rocha. Ele encaminhou-se para o centro de Nosgard e lá fez brotar do solo suas grandiosas criaturas. A 4ª raça de Nosgor eram os gigantes. Em seguida, após erguer seu povo do coração da terra, Ressael posicionou a 4ª rocha da congruência dos 5 caminhos. Assim, Nethiel, que viria por último, teria conhecimento do sucesso de seus 4 irmãos. Grandes, fortes e altivos, tais quais as montanhas do mundo, os gigantes eram bastante similares aos humanos em seus traços, porém, a imensa estatura os destacava. Os filhos de Ressael tinham a altura de 5 humanos, um sobre o outro. Suas peles eram tão rígidas quanto as rochas, tanto que algumas lendas afirmavam serem de rocha, realmente. Guiados por Ressael, o povo dos gigantes rumou às montanhas do sul, as mais altas de todo o território. Dotados de incrível força, eles teriam de escalar as montanhas até o topo, para então poderem habitar Nosgor com a aceitação de seu criador. Os gigantes conquistaram sua meta e assumiram as condições de Ressael. Tornaram-se reservados e distantes da visão dos outros povos, bem como seu criador era em relação aos irmãos. Desta forma, durante muito tempo, acreditou-se que a existência dos gigantes era apenas um clamor desmedido. Apreciadores da solidão e do isolamento, os gigantes habitaram o alto das montanhas desde o princípio. Lá, acima de todos os povos, desenvolveram a atividade da escultura em rocha. Suas moradas, rústicas e sólidas, foram todas esculpidas junto à estrutura das montanhas. Assim, os gigantes se sentiam parte da terra, a qual havia os gerado. Nethiel manifestou-se por último. Ela voou com seus ventos de Gildaim até o centro de Nosgard e soprou a vida de suas criações. E para complementar o monumento de Dúmenor, a congruência dos 5 caminhos, Nethiel ergueu a 5ª rocha no local. Diferente dos outros povos, a 5ª raça não foi concebida na terra, mas sim nos ares. Os dragões, criaturas fabulosas, dotadas de garras afiadíssimas e asas majestosas, tinham o corpo coberto de escamas. Suas colorações eram 5: vermelha, branca, azul, verde e prateada. Agraciados com lealdade,
os dragões prezavam a retidão e honestidade. Por tais características, os dragões foram autorizados a viajarem para todas as regiões de Nosgard, conquanto que jamais ultrapassassem os limites dos mares. Goratur vigiaria suas águas e reportaria qualquer desobediência da raça à sua criadora, Nethiel. No entanto, a fúria dos ventos sentia que seus filhos não a desapontariam. Os dragões mantiveram-se resignados com sua liberdade condicionada. Seus inúmeros grupos espalharam-se pelo território ocidental. Os dragões vermelhos foram habitar as regiões mais quentes, no alto das montanhas, nas proximidades do sol. Os brancos preferiram as regiões menos quentes, em cavernas escuras e geladas. Os verdes escolheram as florestas e bosques. Os azuis habitaram as proximidades de rios e lagos. E os dragões de prata partiram para o alto das nuvens, sendo que muitos jamais pisaram no solo. Uma exceção foi o líder dos dragões, que residiu em uma caverna no alto de colinas. As 5 raças de Nosgor eram admiráveis e imortais, tais quais seus criadores. Os humanos, nascidos da essência de Goratur, viviam em seu povoado, à beira do Rio Branco. Os elfos, dotados da essência de Lúthien, habitavam as árvores da floresta do Eterno Encanto, mais tarde conhecida como Floresta de Aldaril. Os anões, concebidos pela essência de Isoldur, após propagarem-se e prosperarem em suas minas sob os Montes Escarlates, dividiram uma pequena parcela de suas riquezas, pedras preciosas e metais, com os outros povos. Os gigantes, abençoados com a essência de Ressael, viveram sobre a Cordilheira Cinzenta, e de lá pouco saíram, embora tenham mantido boas relações com as outras raças. Os dragões, símbolos da essência de Nethiel, foram os soberanos dos ares, conhecedores de todo o território e os indicativos da liberdade. A harmonia dos povos transmitia paz e tranquilidade ao mundo. O equilíbrio era mantido e o tempo executava suas incansáveis atividades. Não havia nenhuma ameaça do universo, nem do vazio, nem da sombra. Contudo, os espíritos da luz observaram as emoções de suas criações. Ocorreram pequenos distúrbios, leves agitações. Assim, a partir destes sinais, os filhos de Galandur executaram suas últimas criações, o Nosgorion e o Protetorado. Com o Nosgorion, a principal intenção dos criadores, além de revelar aos povos sobre as origens de Nosgor, era mantê-los bondosos, pacíficos e justos. Para tanto, foram estipuladas as leis fundamentais às raças. Os povos foram receptivos aos contatos de seus criadores, e a partir do achado do Nosgorion e das manifestações de seu guardião, os líderes raciais reuniram-se para os conselhos de Dúmenor. Nestes encontros, muitas artes foram trocadas e o conhecimento foi expandido. Embora a harmonia persistisse, outras emoções, como a ganância, a inveja e a ambição, surgiram naqueles tempos de paz. E a sombra deu indícios de que poderia aparecer pela primeira vez. Após a desobediência e revolta de um dragão, a ordem abalou-se e a tempestade vespertina foi clamada.
A imortalidade dos povos partiu, porém a fertilidade magnífica surgiu. As raças, filhas dos espíritos da luz, passaram a chamá-los de deuses, e com a vinda da fertilidade, seus filhos também vieram. A perpetuação da vida perdurou. O que foi, por muitos anos, oculto aos olhos dos 5 povos, foi o protetorado. Ainda nos primórdios dos tempos, 5 espécies de criaturas surgiram da vontade dos deuses para protegerem a terra de Nosgor. Cada espécie foi incumbida, em particular, de resguardar diferentes elementos naturais do mundo. Os centauros, criaturas com torso humano e corpo de cavalos, incumbiram-se de vagar e vigiar as florestas. Os faunos, criaturas humanoides com pernas e chifres de cabra, seriam os protetores dos prados e bosques. Os minotauros, seres com corpo de humano e cabeça de touro, resguardariam os labirintos do interior das montanhas. Os ciclopes, grandes criaturas com corpo humanoide e apenas um olho, vagariam pelas escuras cavernas, vigiando o subterrâneo. E os sereianos, criaturas fantásticas com torso humano e cauda de peixes, seriam responsáveis pelas águas, rios, lagos e mares. Ao longo dos anos, as 5 raças descobriram a existência e tiveram contato com alguns membros do protetorado, centauros principalmente. Os faunos, minotauros, ciclopes e sereianos mantiveram-se ocultos por um longo período. Atualmente, com as oscilações nas mentes e corações das 5 raças, o verdadeiro intuito do protetorado, implícito por muitos anos, apareceu. Além de olharem pelos diversos elementos naturais de Nosgor, os seres do protetorado controlam as atividades dos 5 povos e os impedem de qualquer manifestação obscura. Eles são os vigias naturais, sentinelas dos deuses ou simplesmente os defensores do mundo. Felizmente, o equilíbrio tem sido mantido. O firmamento permanece intocável e esplêndido. As plantas, em meio aos bosques e florestas, denotam simplicidade e beleza. Os animais, livres pelas planícies e vales distantes, representam liberdade, e os 5 povos, vigiados de longe pelo protetorado, caracterizam a complexidade da vida. Nosgor permanece uma terra de harmonia e repleta de vastos mistérios. Fim do capítulo 32.